Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu li na Bíblia de Estudo Pentecostal. Agora quero ler na Bíblia VFL, é a versão fácil de ler. Olha o que diz a palavra de Deus: infiéis, vocês não sabem que amando o mundo estão odiando a Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Amém e amém. Fecha os teus olhos agora. Eterno Deus, nós queremos te agradecer por tudo que está acontecendo nesse culto. Tudo aqui, Senhor, é para a glória do teu nome. O Senhor tem falado conosco através dos hinos, das palavras, e agora, Senhor, mais uma vez, por bondade e graça, eu me coloco, Senhor, como um canal para transmitir a mensagem do Senhor para o teu povo, e que cada um saia daqui edificado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem para este culto possui uma roupagem pastoral. É uma mensagem simples, objetiva e prática. Agora, eu chamo a sua atenção aqui nesta noite. Entenda uma coisa: o pastor, ele tem duas vozes. A primeira é para chamar a ovelha, e a segunda voz é para afugentar os lobos que estão rodeados, ou que estão rodeando, acampando as ovelhas para destruí-las. Nesta noite eu tenho aqui uma mensagem de Deus, de Deus para o seu coração. E que esta palavra alcance alguns propósitos. Primeiro, que fale aos teus ouvidos com o objetivo de despertar a tua consciência. Segundo, que aqueça o teu coração, produzindo mudanças internas, e que estas sejam profundas na tua vida. Terceiro, que a palavra ensine você a transitar dentro dos propósitos de Deus. E nesta noite eu trago aqui um tema para esta mensagem: amigos do mundo. Pastor, não poderia ser amigos de Deus? Mas nesta noite eu quero falar sobre amigos do mundo. Tem muita gente que está apostatando da fé para ser amigo do mundo. Tem muita gente que está deixando de comer na mesa de Deus para comer na mesa de Satanás. Tem muita gente que está deixando de degustar aquilo que Deus tem para a vida dele por causa das iscas de Satanás. Mas nesta noite eu quero trazer aqui uma mensagem de admoestação para mexer com você, com a sua consciência, para que você analise se você está sendo amigo de Deus ou se está sendo amigo do mundo. Abraão, ele era amigo de Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Moisés era amigo de Deus, ele tinha relacionamento com Deus. A Bíblia fala que Daniel era também amigo de Deus, ele tinha
uma agenda específica e exclusiva para Deus. E eu coloco aqui, irmãos, baseado nesse versículo 4, quando eu olho esta versão fácil de ler, ela começa dizendo assim: infiéis. No original é moikos, e traz vários ensinamentos para nós. Primeiro, o infiel diante de Deus, ou para Deus. O infiel é aquele que viola a fidelidade conjugal. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra. O diabo tem trabalhado sorrateiramente, infiltrando heresias, trazendo mensagens diabólicas para dentro de muitos lares. E há hoje uma banalização do casamento. O casamento tem sido fragilizado por muitas doutrinas e ensinamentos de Satanás. Mas já dizia Paulo a Timóteo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo a sua própria mente cauterizada. Tem muita gente que está indo atrás de banquetes que muitas vezes não são os pratos de Deus. Deus sempre tem o melhor para servir o seu povo. Deus sempre terá o melhor para alimentar o seu povo. E nesta noite nós estamos debruçados diante da palavra de Deus. Infiel diante de Deus é aquele que viola a fidelidade conjugal. Tem muita gente que está violando a fidelidade conjugal. Irmãos, quantas pessoas que estão deixando a vida habitual de marido e mulher, deixando o casamento e indo atrás de ilusões mundanas, estão deixando famílias para se aventurar em outros tipos de relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Casamentos que foram violados, compromissos que foram quebrados. O diabo, ele tem usado a mídia televisiva para produzir dentro dos lares um caos na vida conjugal, no relacionamento familiar. Quando você liga a televisão e assiste uma novela, você está trazendo para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, demônios para destruir o seu casamento, demônios para ensinar a infidelidade conjugal, demônios para destruir a felicidade do casamento. E sabe o que a Bíblia diz? Hebreus 13, verso 4 diz: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Pastor, mas dentro do casamento eu posso fazer tudo, vale tudo em quatro paredes? Não, você precisa honrar o seu cônjuge, você precisa zelar, aleluia, da pessoa que Deus colocou ao seu lado. Dentro do casamento vale aquilo que produz honra. Pastor, mas esta mensagem seria para outro dia, mas em outro dia eu teria tantas pessoas assim para me ouvir. Deus quer nesta noite impactar a tua consciência. Infiel diante de Deus é aquele que quebra princípios estabelecidos por Deus. O nosso Deus é Deus de princípios. O nosso Deus não abre mão dos princípios.
O livro do Gênesis é o livro dos princípios, é o livro dos começos, é o livro da gênese de todas as coisas. E lá no Éden, Deus já estabeleceu princípios. Deus estabelece princípios para o relacionamento conjugal. Deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Temos aí o princípio de união, temos aí o princípio de independência, e temos também o princípio de unidade. Princípio de independência: deixará o homem pai e mãe para formar uma outra família, apegar-se à sua mulher. Princípio de união, e serão os dois uma só carne, princípio de unidade. Mas o diabo trabalha noite e dia para que os princípios estabelecidos por Deus sejam violados, sejam corrompidos, sejam destruídos. Mas eu quero nesta noite profetizar em alto e bom som: Deus vai guardar a sua casa e a sua família, porque você tem guardado os princípios da sua palavra. Sharai canta lamachuri anda lá. Diga para o seu irmão que está bem perto de você aí: não quebre os princípios estabelecidos por Deus. Irmãos, quem quebra os princípios colhe consequências. O homem quebrou princípios no jardim do Éden e acabou sendo expulso do jardim do Éden. Acompanhe, por favor, Gênesis capítulo 2, verso de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Onde Deus colocou o homem? No jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus. Deus estabelece agora princípio. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que o homem fez? O homem quebrou princípios, desobedecendo a ordem divina. E no capítulo de número 3, versículo de número 23, aleluia, olha o que a Bíblia está dizendo: o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Quando o homem quebra princípios, ele colhe consequências. Quem quebra princípios abre também mão das promessas. Mas diga para o seu irmão aí: eu não abro mão das promessas. Eu não vou abrir mão das promessas. As promessas de Deus são preciosas. As promessas de Deus nos enriquecem. As promessas de Deus são muitas e maravilhosas. Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Abraão recebeu promessas, 4 grandes promessas. A sua geração também recebeu promessas. Mas diz a Bíblia que o filho de Isaac, aquele que teria direito na maior parte da herança, porque segundo uma lei judaica chamada gerontocracia, que é o governo dos mais velhos sobre os mais novos, Esaú tinha o direito a uma porção duplicada. Porém, ele quebra princípios, desprezando a promessa de Deus sobre a sua vida. A promessa dizia respeito a Esaú, mas diz a Bíblia, observe o que diz a palavra de Deus, ele abre mão das promessas de Deus. Esaú trocou coisas espirituais por coisas
materiais. Tem muita gente trocando valores espirituais, riquezas espirituais, dons espirituais, promessa de Deus por coisas materiais. Nada de material pode comprar a tua salvação. O que Deus preparou para você lá na glória celestial é maior do que você pode viver e ganhar aqui neste mundo. Aleluia. Paulo vai dizer que a glória que em nós há de ser revelada não podemos comparar com aquilo que nós vivemos aqui. Aquilo que nós vivemos aqui é ínfimo, é pequeno, mas o que Deus preparou para nós, aquilo que nossos olhos ainda não alcançou, é algo extraordinário, maravilhoso, e Deus tem preparado coisas maravilhosas para você na eternidade. Esaú trocou coisas espirituais por coisas materiais. Agora, a grande pergunta que não quer calar no meu coração: por que ele trocou a sua bênção? Ou por que ele abriu mão da sua bênção? A Bíblia vai dizer e vai pontuar alguns fatores que explicam isso. Primeiro, ele estava cansado. Uma mente cansada é uma mente que não consegue processar bem os pensamentos, não consegue tomar boas decisões. Ele estava cansado. Tem muita gente cansado, esgotado, exaurido pelas lutas e dificuldades da vida. Mas eu quero dizer, Deus quer renovar a sua mente nesta noite. Deus quer renovar as tuas forças nesta noite. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Segunda razão que explica o seu fracasso: ele estava com fome. Tem muita gente que tem sido escravo do seu próprio estômago. Tem muita gente que faz loucura para colocar alguma coisinha dentro da sua barriga, dentro do seu estômago. Tem gente que é escravo do seu estômago. Esaú foi escravo do seu estômago. E sabe o que ele fez? Ele chega cansado, ele chega com fome, e quando ele vê que o seu irmão havia preparado, Jacó, havia preparado ali um guisado, uma sopa, ele diz: olha, me dá um prato aí dessas lentilhas, desta comida, desta sopa de lentilhas. E naquele momento ele diz: olha, eu posso negociar. Jacó, ele aproveitou o momento para negociar. Irmãos, tem coisas que são inegociáveis. A santidade é inegociável. A pureza é inegociável. Os valores do reino são inegociáveis. A salvação é inegociável. Você não pode negociar valores espirituais. E naquele momento diz a Bíblia que ele diz: olha, mas de que me vale a minha primogenitura? Jacó disse: venha de mim a tua primogenitura. Ele diz: eu estou cansado, eu estou com fome, o que me vale isso? Ele desprezou valores espirituais. Não despreze os dons que Deus te deu. Não despreze a tua salvação. Não troque a tua salvação por coisas efêmeras e passageiras deste mundo. Tem coisas que são ilusórias, tem coisas que são passageiras, tem coisas que são transitórias, mas aquilo que Deus preparou para você vai durar
para toda a eternidade. Primeira razão, ele estava cansado. Segunda razão, ele estava com fome. E a terceira razão, ele agiu com desprezo. Irmão, não despreze as promessas de Deus. Se Deus falou que vai realizar algo na sua vida, não despreze. Não banalize. Não coloque em xeque a tua salvação. Deus tem algo maravilhoso para você lá na glória celestial. Tem muita gente trocando a salvação por uma noite no motel. Tem muita gente trocando a salvação por uma garrafa de cerveja. Tem muita gente trocando a salvação por desejos desenfreados da carne. Mas eu quero dizer para você, pare de desprezar aquilo que Deus lhe deu. Pare de desprezar a tua salvação. Aleluia, não fique brincando e colocando em xeque aquilo que Deus te deu. Você está diante de uma grande responsabilidade. Decidir, aleluia, ser salvo ou ir para o inferno. Pastor, mas eu vim hoje para ouvir uma mensagem mais light, uma mensagem daquelas que ficam massageando o nosso ego. Eu esperei que ia jogar confete na minha cabeça. Ei, você está no lugar errado. Aqui nós temos compromisso, é com a Bíblia, com a palavra de Deus. Outra coisa que eu anotei aqui. Essa mensagem Deus me deu hoje na tarde desse dia. Quem quebra princípios divinos constitui-se inimigo de Deus. Tem muita gente que deixou de ser amigo de Deus e se tornou inimigo de Deus. Tem gente que deixou de trabalhar em defesa do Evangelho e está trabalhando contra o Evangelho. Cuidado, para que isso não se torne um caos na sua vida. A Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer irmão pode ter títulos, pode ter prerrogativas eclesiásticas, pode ser pastor, pode ser membro de um ministério, mas se quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, já constituiu-se inimigo de Deus. Irmão, precisamos continuar na simplicidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Agora eu anotei aqui algumas verdades a respeito dos inimigos de Deus. Primeira verdade: quem ama o mundo está tão sujo quanto o próprio mundo. Olha o que diz a Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, verso 20. Se eles escaparam do cortiço do pecado. Irmão, o pecado é um cortiço. O pecado é um chiqueiro. O mundo está cheio de imundícia. E tem muita gente que está deixando a igreja, está deixando a presença de Deus para ir para o meio de um chiqueiro. Irmão, é de lá que Deus nos tirou, e nós não vamos voltar para o cortiço do pecado. Se eles escaparam do cortiço do pecado depois de ter uma experiência com o Senhor, irmãos, coisa boa é ter experiência com o Senhor. Coisa boa é experimentar Deus na nossa vida, irmão Israel. Aleluia, tem muita gente que tem conhecimento teórico de Deus, mas nós precisamos ter um conhecimento, pastor Jodson, experiencial de Deus. Aleluia, diga para o seu irmão: continue experimentando Deus na tua vida.
Se eles escaparam do cortiço do pecado depois de ter uma experiência com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e escorregaram de volta para a velha vida, irmãos, a nossa velha vida, ela nos traz repugnância. Tem muita gente que vivia uma vida desgraçada, uma vida desregrada, uma vida sem sentido. Irmãos, beber, fumar, prostituir e depois amargar depressão, sentimento de culpa. Mas hoje nós estamos livres desses sentimentos. Hoje nós estamos livres deste peso. Aleluia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que a Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Agora nós temos paz, porque Cristo, o mensageiro da paz, entrou na nossa vida. Escorregaram de volta para a velha vida. Então a situação deles é pior do que no começo. É melhor não conhecer o caminho de Deus do que andar nele e depois retornar. Isso aqui, irmãos, é apostasia. Tem muita gente que começa a viver experiências com Cristo, mas depois apostatam-se da fé, e aí a vida dele fica pior. Aleluia. A vida dele fica pior. Ele não sabe se é do mundo ou se é do Senhor. Ele não sabe se serve o Senhor ou se fica sendo escravo do mundo. Meu irmão, tome uma decisão nesta noite. Seja servo de Deus. Sirva somente ao Senhor e viva somente para o Senhor, porque Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Olha a condição dessas pessoas: repudiando a experiência e o mandamento santo, eles agora vivem um provérbio: o cachorro volta ao seu vômito. Ou este outro provérbio: o porco ou a porca lavada procura lama. Irmão, você pode dar um banho numa porca, mas a natureza dela é de porco, e volta lá para a lama, volta a sujar-se novamente. Tem muita gente que não teve a sua natureza mudada, não teve a sua natureza lapidada, não teve a sua natureza transformada. Hoje foi feita uma pergunta aqui sobre dons espirituais e sobre fruto do Espírito. Os dons espirituais não garantem a salvação, mas quem exercita o fruto do Espírito, ele tem salvação garantida na eternidade. Eu anotei aqui mais um ponto sobre os inimigos de Deus, agora amigos do mundo. Quem ama o mundo não tem o amor de Deus. Não tem como você dizer que tem o amor de Deus se você está atrelado ao mundo. Não tem como. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 15: não amem os costumes do mundo. Tem muitos costumes que estão sendo introduzidos no meio cristão. Tem muito crente que deveria desejar no seu coração ser parecido com Cristo, e estão desejando parecer com o mundo. Paulo, ele fala uma coisa e eu trago aqui nesta noite. Ele diz: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Paulo não trazia uma tatuagem no seu corpo. Tem crente hoje, irmãos, que está tatuando. É porque você ainda não deixou o mundo sair do seu coração. Tem muita gente que está trazendo tatuagem. Olha, preste atenção.
Quem era do mundo, estava tatuado e veio para a igreja, é uma coisa. Mas crente que está na igreja, começar a cortar o seu corpo, tatuar o seu corpo, é porque o mundo está dentro do seu coração ainda. Você precisa se converter, você precisa aceitar Cristo como Salvador da sua vida, você precisa deixar o Espírito Santo ocupar todas as dependências do seu ser. Paulo não trazia no seu corpo a marca da serpente, Paulo não trazia no seu corpo a marca do LSD, Paulo não trazia no seu corpo a marca do dragão, Paulo trazia no seu corpo as marcas de Cristo Jesus. Pastor, o Senhor está me ofendendo. Não, eu estou confrontando aquilo que pode te levar para o inferno. Eu estou confrontando aquilo que pode deixar você fora do céu. Deus quer e Deus tem interesse na tua salvação. A marca que precisa existir em nós é a marca do perdão, é a marca da salvação, é a marca da misericórdia de Deus. Paulo está dizendo, ou melhor, João está dizendo, não amem os costumes do mundo. Sabe o que isso significa? Isso fala dos padrões do mundo. E os padrões do mundo, irmão, não coadunam com os princípios cristãos. Ele está dizendo assim, não amem os valores do mundo. Irmãos, os valores mundanos e são corrompidos, são imorais, possuem estética, mas não possuem ética. Aleluia, Deus quer você diferente. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser crente e luz neste mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Sabe o que isso significa? O pecado quebra princípio, quebra o princípio do amor. O pecado quebra o princípio do amor, mas o amor de Cristo quebra as algemas do pecado. Olha o que João está dizendo, praticamente tudo o que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho. Isso fala de independência de Deus. Tem gente que fala assim, eu sou independente de Deus, eu sou independente do pastor, pastor não manda na minha casa, não manda na minha vida, mas o pastor, ele exerce a autoridade de Deus para abençoar a tua casa e a tua vida. Praticamente tudo que acontece no mundo, o desejo de seguir o próprio caminho, independência de Deus, de querer tudo para si, egocentrismo, de parecer importante, viver de aparência, de status, de exibicionismo, de buscar a aprovação dos homens. Pedro já aconselhou dizendo, importa obedecer a Ele, obedecer a Ele. Importa obedecer a Ele do que obedecer os homens. Aleluia, meu querido, você não precisa obedecer ninguém. Você precisa obedecer a Deus. Mas quando você obedecer a Deus, você vai reconhecer a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Olha só o que João está dizendo, tudo isso o afasta do ser humano. Irmão, o pecado interrompe relacionamento entre Deus e o homem. O mundo e seus desejos vão passar. Irmãos, as coisas mundanas são efêmeras. Mas quem faz a vontade de Deus, e aqui eu termino, mas que faz a vontade de Deus, aleluia, eu quero fazer a vontade de Deus.
Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero viver os propósitos de Deus. Eu não abro mão das promessas de Deus. Aleluia. Eu não vou vender, aleluia, valores espirituais. Eu não vou trocar, eu não vou negociar valores espirituais por valores terrenais. Aleluia. O mundo passa. Irmão, o mundo aqui não é só o cosmos. O mundo aqui é sistema mudando. Esse sistema mudando vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. O céu é melhor do que as coisas deste mundo. O céu é melhor do que os manjares. Daniel disse: eu decido, eu tomo a decisão, eu escolho, eu proponho ao meu coração. Eu não quero as coisas deste mundo, eu quero as coisas de Deus, eu quero as coisas do reino, eu quero as coisas dos céus. As coisas de Deus são melhores do que as coisas da terra. Irmão, para finalizar, abre aí em Apocalipse. Nós citamos uma passagem em Gênesis, e para finalizar, nós vamos terminar no Apocalipse, capítulo 21. Para você não dizer que eu estou dizendo apenas palavras minhas, não. Aqui tudo que eu preguei foi Deus que inspirou no meu coração, baseado na sua palavra. Nós vamos fechar com o verso de número 15, verso de número 14. 15. Se você puder, abre também o versículo 12. Localize o versículo 12. Apocalipse 22, irmãos. Eu falei 21, 22. 22, versículo 12. Eis que cedo venho. Quem tem esta esperança, diga glória a Deus. O meu galardão está comigo. Quem quer receber, diga amém. Para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Verso de número 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora aqui vai apertar o cinto. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os que se prostituem, ficarão de fora os homicidas, ficarão de fora os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Agora Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, eu não estou recebendo essa palavra, pastor. Eu estou incrédulo quanto à veracidade dela. Mas olha o que diz a palavra. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas aqueles que forem fiéis, sabe o que Deus está dizendo? Ele vai limpar dos seus olhos todas as lágrimas. Ele vai limpar dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui nós somos sujeitos a dores, a sofrimentos. Hoje o irmão sentiu dor na coluna, outro sentiu dor na perna, outro sentiu dor na cabeça, outro foi para o hospital. Mas naquele dia nós não estaremos sujeitos a estas coisas. Deus vai curar o nosso corpo, esse corpo mortal, esse